Olá, meu aluno! Pois bem, agora é hora do exercício. Vamos verificar se tudo que foi ensinado foi de fato dominado. Você fez o dever de casa? Você fez a revisão? Marcou os pontos mais relevantes? Avaliou exemplo por exemplo? Eu sei que foi muita informação, mas que fique provado que artigo não é classe gramatical menor. Pelo contrário, ela faz toda a diferença quando acionada. E agora, nós veremos exercícios que usam a classe gramatical artigo e você verá que ora a análise é morfológica, ora a análise é sintática, ora a análise é semântica. Riquíssima! Podemos começar? Número 1. Os 3 sinais indicativos de crase nas linhas 7 e 8 cumpre permitir à sociedade o acesso às informações relativas à boa ou má utilização das verbas públicas. O texto não está presente, mas o fragmento que será motivo de análise foi transcrito. Podem ser suprimidos sem que a coerência textual fique prejudicada, pois são 3 casos em que o artigo definido pode ser omitido. Em resumo, você observa que há 3 crases no contexto, 3 acentos graves anunciando o fenômeno da crase. A afirmativa feita pelo CESP de Brasília é que nesta fusão existe a presença do artigo definido feminino singular, a, e a banca afirma que este a pode ser retirado sem prejuízo para a coerência. Vou repetir, sem que a coerência textual fique prejudicada, pois são 3 casos em que o artigo definido pode ser omitido. Tempo para você pensar, isso é verdade ou mentira? Está certa ou errada essa afirmativa do CESP? Cumpre permitir. Permitir algo a alguma coisa ou a alguém? Cumpre permitir a quem? A sociedade. Mas o quê? O acesso. Você já entendeu? Mas quando chegamos à palavra acesso, nós descobrimos que ela também cobra a preposição a. Acesso a algo. Nesse caso, informações relativas. Relativas, quando nós alcançamos essa palavra, nós descobrimos que ela também é regida pela preposição a, relativa a algo. E aí, meu aluno, há de fato fusão da preposição a exigida pelo termo antecedente, permitir, acesso, relativas, e há realmente a fusão com um artigo definido, já que sociedade é feminino, informações é substantivo feminino, boa também é um vocábulo feminino. E aí, você acertou? Espero que sim. Está errado. Eu não posso retirar esses artigos. E para você ficar tranquilo, e se acertou, festejar, mas se errou, aprender, observe a explicação. Errado. Crase e artigo andam lado a lado. Há 3 casos tradicionais em que o artigo é facultativo. Quais são eles? Antes de nomes próprios femininos. Antes de pronomes possessivos que acompanham um substantivo, o pronome possessivo adjetivo. E antes do pronome possessivo, e na locução prepositiva até a. Nessa locução prepositiva, a crase também é facultativa. Pronto, só há esses 3 casos. Nenhum desses casos ocorre no texto. A primeira contração da preposição com o artigo a se dá pelo verbo permitir. Permite-se algo, o acesso, mas permite-se algo a alguém, a sociedade. Então, esse verbo cobrou esse complemento preposicionado. Não podemos eliminar.
A segunda ocorrência de crase é gerada pelo nome acesso, que exige a preposição a, que vai ao encontro do artigo feminino definido plural. Basta lembrar que preposição é classe gramatical invariável. Se é invariável, como justificar a presença do S? Já sei, Cláudia, esse S não pertence à preposição, mas pertence ao artigo. Isso, então não podemos eliminar. A terceira ocorrência é devido à exigência da preposição pelo adjetivo relativas, relativas a algo, mais a utilização, a mais a, craseia o a. Ficou claro? A dica sempre é: escute a Cláudia. Se porventura você entendeu, deixa avançar, porque há muito para ouvir. Mas se você não entendeu uma linha da explicação, já é hora de pausar. Pede a Cláudia para virar estátua e você refaça a análise, anote. Se necessário for, recorra a gramáticas, recorra a fontes confiáveis para, de fato, você não acumular problemas. Não podemos, agora não, agora é hora da prática. É hora de você verificar se domina a matéria e mais. Uma coisa é dominar o conteúdo teórico e outra, bem diferente, é enxergar a intenção do professor que elaborou o enunciado no dia de concurso público. Com certeza ninguém vai cobrar a definição, mas vamos cobrar sim a sua capciosidade, a sua malícia, a sua maturidade para ler o invisível, o pressuposto, o sugestionado. E aí, meu aluno, o enunciado é a grande chave. Vamos agora para o exercício número 2. Fique atento porque essa questão foi elaborada pela banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Uma banca que apresenta-se semântica, mas que faz muito bem questões relacionadas à gramática instrumental. Um trecho retirado do texto, tema da prova. Por outro lado, a taxa Selic continuará a ser reduzida a partir do patamar de 16,5% a que chegou no fim do ano passado. Os termos grifados no trecho acima classificam-se respectivamente como: Cláudia, quais foram os termos grifados? A letra A, que antecede taxa, a letra A, que antecede ser, a letra A, que antecede partir, e a letra A, que antecede a palavra que. E aí, meu aluno, tempo para você pensar qual resposta sustenta a construção. Qual? O primeiro a taxa. Você concorda que esse não é polêmico? Esse você não precisa perder nenhum segundo. Meu aluno, se taxa é substantivo, aquele A só pode ser artigo. Então, a letra A está na briga. Mas a letra B, que diz que esse primeiro A é uma preposição, fora. A letra C e a letra D, elas continuam na brincadeira. Mas a letra E, que afirma que a primeira letra A é preposição, fora. Legal? Muito bem. Continuará a ser reduzida. E agora? Será que esse A é artigo? Será que esse A é preposição? Já começa a ficar complicado para quem engana que está estudando. Reduzida a partir do. Você lembra? Locução? Pois essa terminou por preposição. A partir de é uma locução prepositiva. Logo, meu aluno, fique atento. Aquele do é uma contração do de, preposição essencial, com o, que é o artigo. Até aqui, ok? Mas, Cláudia, eu quero o A que aparece, o A que apareceu antes de partir. Se você concordou que a partir de é uma locução, você já possui a resposta. Porque a locução prepositiva começa por preposição. Então, vamos nós. O terceiro A é preposição. Perceba que houve um empate. A letra A diz que o terceiro é prep, a letra C diz que o terceiro é prep e a letra D diz que o terceiro é prep. O professor fez muito bem essa matemática. Naquela que seria mais fácil, houve um empate técnico. Vamos para o último A.
A que chegou, aquela que chegou e agora. Aquele que é pronome relativo. Eu pergunto, pode haver pronome relativo com artigo antes? Cláudia, pode haver pronome relativo com artigo antes, sim. O qual, a qual, os quais, as quais, mas o que? Nunca. Na verdade, existem alguns pronomes relativos que rejeitam a presença do artigo. O que é um deles, mas o cujo também. E o cujo radicaliza. Ele não aceita artigo nem antes, nem depois. O quem também não admite. Então já sei que a letra C agora está fora do pare, porque afirmou que o último A é artigo. Ok, a letra A e a letra D... Mais uma vez o empate técnico no último A. PrEP. Meu aluno, não adianta fugir. Volte para a segunda análise. E o segundo A? Continuará a ser reduzida. Mandou bem se você confirmou que esse segundo A é preposição. Ficou claro isso? Mais ou menos, Cláudia. Não há drama. Se você acertou com convicção, o mérito é seu, pode festejar. Mas se você não acertou e se ainda resta dúvida, venha comigo. Preste atenção. Gabarito D. O artigo vem antes de substantivo. A taxa. A preposição pode ligar verbos, claro que pode. Continuará a ser. Aquele a é uma preposição. A preposição inicia grupo de vocábulos terminados por preposição, ou seja, qual é o nome da locução que termina por preposição? Locução prepositiva a partir de. Porque se essa locução terminar por conjunção, qual é o nome dessa locução? Locução conjuntiva. Então, o terceiro A é uma preposição que inaugura uma locução prepositiva. A preposição pode ser exigida por verbos, claro que sim. A matéria regência verbal é especializada nisto. O verbo chegar exige a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Que, por sinal, vamos deixar isso bem claro. Nós não chegamos em casa, nós chegamos a casa. Nós não chegamos no trabalho, nós chegamos ao trabalho. Da mesma forma que eu não cheguei no cinema, eu cheguei ao cinema. O verbo chegar, indicando lugar, é regido pela preposição a. Então, o verbo chegar exige a preposição a, que fica antes do pronome relativo que. Mais uma vez, reitero, o pronome relativo que nunca aceitará um artigo antes dele. Melhorou? Número 3. Preservam-se a correção gramatical e a coerência textual ao se substituir a preposição em, que rege características pessoais, forte influência nas características pessoais, pela preposição sobre. Mas, nesse caso, desfaz-se a contração e o artigo deverá ser escrito separadamente. Como, professora? Simples. Preste atenção. Características pessoais. Forte influência nas características. A proposta é trocar o em por sobre. Quero dizer, forte influência sobre as características pessoais. Porque quando você desconstrói nas, você separa essa contração, fica o em mais o as, que é o artigo. A banca não quer que você retire o nas. A banca está pedindo a retirada só da preposição. E aí, meu aluno, essa troca compromete a correção gramatical? Isso quer dizer certo ou errado? Porque quando se pede correção gramatical, na verdade o julgamento será feito com certo ou errado.
altera a coerência textual? Quero dizer, essa mudança compromete, ela é adequada ou inadequada? Repare que o julgamento já não mais será feito com a palavra certo ou errado. São muito cartesianas. E sim com adequado, inadequado, promover uma incoerência. Em síntese, você concorda ou não com esta permuta? Se você marcou certo, certo, o ponto é seu. Cláudia, eu acertei. Mérito só seu. Cláudia, eu errei. Aí eu estou com você. Vamos melhorar? Vamos verificar onde houve erro? Certo, já foi anunciado. O artigo definido só se contrai com as preposições a, de, em e por. Lá na base teórica, eu já tinha sinalizado isso para você. Legal? Exercício número 4. Volta à Fundação Getúlio Vargas. Você está preparado? Vamos juntos. Assinale a alternativa em que o termo grifado seja artigo definido. Então, você já observou que existem 5 alternativas, todas com artigo ou não destacados, e a banca quer que você marque a alternativa que apresente um artigo de fato, e não só na forma. De fato, a classe gramatical é artigo definido. Letra A. O que os empurra a dar crédito para o setor privado e para as pessoas físicas? B. O que se faz? C. O que está ocorrendo é que os interesses que prevaleceram. Letra D. Agora, o que se está fazendo é buscar acalmar os que temem perder lucros na fase de transição. E a letra E, ou seja, há uma possibilidade não desprezível de o país perder mais uma vez uma janela de oportunidade. E aí, meu aluno, já deu tempo? A dica número 1, vamos nós. Postura. Você está bem colocado? É, porque o cérebro precisa de comandos. Se você ficar muito à vontade nesta cadeira, nesse sofá, o seu cérebro também ficará muito à vontade. E ele não pode, nesse momento, ficar à vontade, relaxado. Mas não pode mesmo, porque ele está em missão. Qual missão? Selecionar o gabarito que está no seu HD e entregar com fidelidade para o dono da informação, que é você. Então não envie para o seu cérebro comandos errados, porque é uma criança, ele vai obedecer ao que você determinar. É muito importante que você esteja num ambiente propício, quero dizer, iluminação, conforto, e que você também esteja em missão. Em missão, em foco. E aí sim, segunda dica, não entendi a questão, isso aqui é um treinamento, não é o dia D, não é a sua prova acontecendo. Eu, no seu lugar, eu não arriscaria o chute, porque eu estou me avaliando. Prefiro que você volte e assista a base teórica, mas eu estarei colando, Cláudia, longe disso. Você vai estar complementando uma lacuna que você acaba de descobrir. Lembrando, isso aqui é um laboratório. Se você parar essa aula, buscar a base teórica, voltar e responder com segurança, valeu a pena. Legal? Agora foi a base teórica, respondeu e continuou errando, aí, meu aluno, você vai ficar preocupado. Legal? Então não deixe acumular problema. E aí, qual alternativa apresenta o artigo? O que os empurra? Lembre que empurrar é verbo. O que se faz? O que está ocorrendo? Os que ou o país. Se você concorda que país é substantivo, você ganhou, porque artigo acompanha substantivo. Nós inauguramos a aula sobre artigo
por essa informação. É uma definição bem comportada de artigo. Artigo é classe gramatical variável que acompanha, determina um substantivo, ok? Determina ou indetermina, existe o artigo definido e o artigo indefinido. Ok, Cláudia, mas eu quero registrar a explicação tecnicamente. Vamos nós. O primeiro os é complemento do verbo empurrar. Logo, um pronome oblíquo átono. Registrou? O segundo, o, pode ser visto como um artigo expletivo ou como parte da locução pronominal interrogativa. O que significa um artigo expletivo? Um artigo que pode ser retirado do contexto sem comprometer a sua coerência. Qualquer palavra expletiva, ela está no contexto, mas pode ser retirada. No comum, ela está para marcar território enfático. O que, de modo que não pode ser analisado isoladamente. Questão maldosa. O terceiro o vem antes do pronome relativo que e pode ser substituído por um pronome demonstrativo. Aquilo. Você lembra? Há pouco eu falei para você que o pronome relativo que rejeita artigo antes, seja o a, as, o, os. Nunca. O que de fato aparece quando a forma é de o, a, os, as, é um pronome demonstrativo. Por isso, é um demonstrativo, porque eu consigo trocar por aquilo. O quarto é demonstrativo também. Esse o é igual àqueles. Agora, o último é um artigo de fato, pois vem antes do substantivo país. Note que a FGV foi bem tradicional por não contrair o artigo com a preposição antes de sujeito de verbo no infinitivo. De o país perder e não do país perder. Interessante essa observação, porque também é motivo de prova. Nós sabemos que a função sintática sujeito é uma função sintática não preposicionada. E é muito recorrente esse sujeito de infinitivo apresentar uma preposição contraída na comunicação despojada. Hora da onça beber água, diz o dito popular. Não pode, Cláudia. Claro que não, meu aluno. Quem vai beber água? Não é a onça? Então a onça é o sujeito do verbo beber. E a pergunta é clássica. Podemos preposicionar sujeito? Não. Então, por favor, não contrair. A oração deverá ser escrita ou proferida dessa forma. Ora, de a onça beber água, de o país perder. Quem vai perder? Não é o país? Legal? Fique atento, porque é exatamente nesses pequenos detalhes que grandes questões nascem. Preparado para a quinta questão? Muito bem. Os vocábulos dois e da, valores que diferem nitidamente dos da Idade Média. Provém ambos da contração da preposição de com outro vocábulo, em dois com um pronome demonstrativo e em da com um artigo definido. E aí, você concorda com isto? Valores que diferem nitidamente dos da Idade Média. Esse dois é de mais aqueles da Idade Média? Eu posso trocar aquele os por um pronome demonstrativo? Na base teórica, foi esse recurso que eu passei para você. Na dúvida se o o é artigo ou pronome demonstrativo, basta convocar o equivalente demonstrativo e verificar se o contexto harmoniza. Eu posso falar valores que diferem nitidamente de aqueles da Idade Média? Se você sentiu firmeza, você vai concordar com essa afirmativa. E aí, Cláudia, acertei, então pode festejar. Nós temos de celebrar
todas as vitórias. Professora, fiquei na dívida, não acertei. E o grande problema de perder uma questão para o CESP de Brasília é porque essa banca não se contenta só com a perda presente. Ela vai subtrair o ponto da questão que eu errei, mas, meu aluno, ela vai subtrair ponto de uma questão que você acertou. É mais ou menos assim. Errou uma, perdeu duas. Então, muito cuidado. Na dúvida é melhor nem canetar, nem marcar. Mas se você perdeu essa questão, momento para você não mais perder. Está certa a afirmação. Em 2, o os é um pronome demonstrativo, pois equivale a aqueles. E vem antes da preposição de. Em da, esse a é artigo, pois vem antes do substantivo idade. Se você processar o posto com calma, você verá que você possuía informação para gabaritar essa questão. Mas perder aqui ainda está valendo. No dia D é que você não pode perder. Número 6, como é que estamos aí nesse teste? Se houve 6 questões, posso confiar que você já somatizou 6 pontos? Espero que sim. Mais uma vez, o CESP da Universidade de Brasília, uma banca que domina concurso público como ninguém, uma banca que se assume semântica. Quando uma banca é semântica mesmo? Quando ela leva você, candidato, a pensar no gabarito. Você não consegue acertar a questão via memorização. É importante o raciocínio, a coerência. Assinale a opção em que as relações de dependência sintática entre os termos do texto 6 mostram que o termo da oração não está acompanhado pelo artigo definido. Agora a banca quer a alternativa que não apresenta um artigo definido. Professor, eu vou precisar do texto. Não vai. Você consegue responder avaliando o posto nas alternativas. Letra A, na medida. Letra B, a dimensão. Letra C, as exigências de justiça. Letra D, do perdão e do respeito. E na letra E, a toda pessoa. Eu quero a alternativa que não está acompanhado o termo pelo artigo definido. Aí, meu aluno, é no talento. Você precisa ter a consciência que preposição é preposição e artigo é artigo. Na palavra na, existe artigo definido, pois ocorre uma contração de em mais a. Na letra B, se dimensão é substantivo, aquele a só pode ser artigo. Na letra C fica muito fácil, porque o plural de as já denuncia a presença de um artigo no plural, uma vez que preposição é classe gramatical invariável. E em do, meu aluno, o do não é preposição essencial pura, é preposição essencial de contraída com o artigo masculino o. E na letra E, sim, aparece uma preposição. Acertou? 10. Não acertou? Momento 2. Não há artigo antes do pronome todo, acompanhando o substantivo. O a é só uma preposição. O a, no caso, de a todo, é só uma preposição. Vamos avançar agora, número 7. A partir de agora, nós vamos para uma banca muito interessante. NCE é uma banca poderosa da Federal do Rio de Janeiro, uma banca que também se apresenta para o mercado como semântica. Mais uma vez, a banca semântica é uma banca que exige muita interpretação, seja no quesito análise textual, seja no quesito gramática instrumental. Ela respira raciocínio lógico. Então, sempre que você encontrar uma questão de banca semântica ou se você submeter-se a uma prova elaborada por uma banca semântica, meu aluno, é no talento. É ali, é ao vivo e a cores. Vamos nós? 7.
A frase abaixo que não apresenta um numeral de qualquer tipo é: mais uma vez, a cobrança é para atingir o conteúdo do artigo. Falou-se em numeral porque é o grande arqui-inimigo do artigo, uma. Confundimos com um numeral, uma numeral, e a banca quer numeral ou não? Não. A frase abaixo que não apresenta um numeral de qualquer tipo é letra A. Foi assim na primeira metade do século passado. Letra B. Deu os primeiros passos da campanha. C. Responsável hoje por 85% da produção nacional. Letra D. Para aprovar a lei no 9.478. E letra E. Deixar estrangeiros explorarem o petróleo, uma riqueza finita. Meu aluno, não está difícil, né? Eu tenho certeza que você marcou E de ele. E aí, Cláudia? Acertei, não acertei, mas cadê aquele momento 2 da resposta técnica? Lá vem ele. Letra E. O vocábulo uma pode ser artigo indefinido, numeral ou pronome indefinido. No contexto, uma não indica quantidade, nem vem sozinho no texto. Logo, só pode ser um artigo indefinido. Você percebeu quais foram os excludentes? A palavra uma só será numeral se ela provocar noção quantificativa, quando ela indicar quantidade. E para uma ser artigo, eu preciso do substantivo, mas para ser pronome é exatamente essa classe que não pode aparecer. Então, a resposta de fato é E. Beleza? Muito bem, já giramos bem, agora é momento para você retrospectiva acionar. Você vai verificar se as 7 questões executadas elas estavam à sua altura, se você realmente possuía informações para ganhar esse primeiro momento do treinamento e se você possuía o motivo do erro. Agora só você pode responder. Não vá reiterar ausências na próxima bateria. Tempo para você, voltamos daqui a pouco.